Bom, gente, a gente está de volta aqui para dar sequência à nossa conversa sobre o plano do plano de manejo, né, dos orgânicos. Lembrando o seguinte, como a gente já vem dizendo, né, se eu vou certificar a minha produção, é porque eu quero vender a minha produção com uma condição de diferencial de mercado, ou seja, eu quero provar para o meu cliente, né, que esse produto é orgânico. Então, assim, não basta eu produzir orgânico, eu preciso provar que é orgânico, né? Então, o processo de certificação, né, que passa por essa legislação de 2003, né, por todas essas normativas do Ministério da Agricultura que ordenam, né, que organizam esse processo de certificação orgânica, tanto da OCS, que é esse que a gente está conversando aqui, como os outros que permitem a venda até para exportação, como é o caso da SPG, né, e das certificações por auditoria, né, elas têm uma perspectiva sempre de mercado, né? E aí, no caso da organização de controle social, que é o que a gente está focando a nossa discussão, ela é muito bacana para quem está fazendo políticas públicas, PAA, PNAE. No PNAE, para vocês terem uma ideia, tem um acréscimo de preço dentro do valor dos produtos, né? Chega aí a 30% de aumento no preço dos produtos se forem orgânicos, né? Se a prefeitura, obviamente, demandar esse produto com a característica de orgânico. E no caso da venda direta, na venda por delivery, na feira, você vai ter um diferencial de mercado, né? Você vai ter a prova de que você é realmente um produtor orgânico, que adota práticas sustentáveis de produção, que adota as práticas recomendadas para o processo de produção orgânica. Então, novamente, estamos aqui com o Cláudio, que é engenheiro agrônomo, é nosso coordenador de ATER do IBS e também é membro da equipe do Bahia Produtiva, embora não tenha tido uma atuação de campo, né, Cláudio, nesse período de atuação do IBS lá na Bahia, mas o Cláudio tem uma função dentro da equipe de assessoria, né, fazendo o olhar sistêmico dentro da equipe do Bahia Produtiva, né, trazendo essa perspectiva sistêmica aí, como a gente prega, né, no IBS, mas também como a equipe atua. Cláudio, vamos dar seguimento aqui para a discussão do plano de manejo, desse caderno aqui, que você trouxe para a gente na outra aula, a parte mais conceitual de práticas, né, que são necessárias para se alcançar a certificação orgânica, e agora um modelo aqui, um exemplo mais claro do plano de manejo focado para vegetais. E lembrando que depois, se a minha decisão for vender animal, eu vou ter que considerar informações mais específicas da produção animal. Mas aqui a gente vai centrar um pouco a nossa energia nessa parte do plano de manejo. Fica à vontade. Obrigado, Sidney. A gente acompanha um pouco de longe o projeto ali, né? Acompanha os dilemas, né? Seja da equipe, seja para o desenvolvimento das atividades a campo, aplicação dos recursos, né? Do CAR Bahia, né? E discutimos aí quais podem ser os possíveis encaminhamentos, né? Para tentar, mesmo que à distância, poder contribuir, né? Então, a gente está fazendo isso agora aqui no sistema de produção orgânica, né, esse caderno do plano de manejo que é do Ministério da Agricultura, né, um material bastante didático, né, que o agricultor pode ter acesso e utilizá-lo no seu planejamento, né. A gente conversou anteriormente sobre aspectos relacionados à propriedade, organização da propriedade, riscos, né, e como é que eu vou começar a planejar e me organizar, quais são os meus problemas, quais são as possíveis soluções e que mudanças eu preciso fazer. Então, essas três perguntas, elas ajudam muito a clarear ali as possibilidades e ver quais são os limites e como é que eu vou superar esses limites, né? Agora, a gente vai entrar mais especificamente se eu tenho uma produção vegetal e eu quero certificar pelo sistema de OCS ali, que esse é o foco nosso, quais são os aspectos que eu vou ter que me organizar, planejar e escrever para mostrar não só para um agente de controle externo, que, por exemplo, é o Ministério da Agricultura, mas também
para os produtores que fazem parte da minha OCS como é que é o meu sistema, né? Como é que eu faço lá, né? Como é que eu conduzo o meu sistema para produzir o que eu produzo, né? E aí compartilhar informações, aprendizados, né? E crescer junto nesse processo, né? Então, a primeira coisa que eu vou identificar que produtos eu vou colocar no mercado, né? Então, e a partir deles eu vou fazer todos os meus controles e todos os meus planejamentos, tá? Então, aquelas 3 perguntas que são fundamentais aí, eu quero fazer a produção de grãos orgânicos, de feijão, por exemplo, para vender como orgânico. Tá, como que é isso? Olha, difícil às vezes conseguir semente, é difícil porque eu tenho um problema sério na região com vaquinha, por exemplo, e a gente não está conseguindo controlar. Então, quais são as soluções? Será que existe uma cauda? Como é que eu consigo uma semente mais crioula? Né? E que mudança eu preciso executar? Só para a gente raciocinar, pensar um pouco sobre isso. Registro de operações é fundamental. Se eu não registrar aquilo que eu faço, eu não mantenho um histórico e eu não dou rastreabilidade para o meu processo, né? Então, dependendo da intensidade de atividade que você tiver, você pode decidir ter um registro de diário a mensal, né? Se eu estou trabalhando com hortaliças, em que eu preparo o solo todo dia, ou planto, ou replanto, ou faço mudas, enfim. Aí, se eu deixar para fazer mensal ou mesmo semanal, eu vou ter dificuldade de lembrar tudo que eu fiz. Então, diariamente fica mais fácil, né? Agora, se eu tenho uma cultura perene, né, cujo manejo é muito simples e muito pequeno, posso fazer rotação uma vez por mês sem a menor dificuldade. Então, que problemas eu tenho aí para fazer essas anotações, né? Eu preciso de um caderno, como é que eu preciso de um modelo, que tipo de informação eu tenho que anotar. Então, né, um problema pode ser que eu não sei o que eu tenho que anotar, né? Então, como é que eu resolvo isso? Vou conversar com a turma lá que está organizando a CS para dizer o que eu tenho que anotar. Para isso, eu tenho que fazer contato com alguém lá, pedir um modelo, enfim, né? Comprar um caderno, alguma coisa assim, tá? Como é que você vai fazer para melhorar a fertilidade do seu solo, tá? Então, lembro que a gente, numa outra conversa que a gente teve, a gente falava da importância da parte química, física e biológica do solo, e aqui você tem que dizer como é que você vai melhorar essa fertilidade. Aqui estão alguns exemplos, né, de produtos que eu posso fazer dentro da minha propriedade, compostagem, né, cobertura, cobertura morta, até coisas que eu tenho que trazer de fora aí, fosfato natural, né, uma análise de sim, sim. Então, inclusive eu ia dizer isso, né? Eu que não sou agrônomo, ia dizer, já com olhar externo, tudo começa com a análise de solo. Assim, uma vez eu falei isso eu estava começando a fazer a minha produção orgânica, eu falei isso para um professor que hoje está na Exalc, né, o Armênio Catonian, e ele olhou para mim e falou: você mandou então o seu solo para o hospital, né, estava doente. Ele fez uma brincadeira, mas no fundo, né, assim, a gente precisa de um parâmetro para começar a ver o que a gente precisa adequar nesse solo, tá? Qual é o pH, né? A gente sabe que ao longo do cultivo, ao longo dos anos, com a adoção das práticas orgânicas, aí, compostagem, cobertura morta, adubação verde, o solo tende a se equilibrar por si só, tá? Mas isso leva tempo. Então, para eu não ter um impacto já negativo, de baixa fertilidade, no meu sistema produtivo já, é importante eu fazer alguma correção ou pensar como é que eu vou corrigir fósforo, como é que eu vou corrigir o pH desse solo, para dar a condição mínima para aquele sistema começar a se estabelecer e aí, através de plantas naturais que vão sendo selecionadas à medida que essa fertilidade do solo vai mudando, eu consigo fazer o sistema se equilibrar ali com o próprio tempo e não preciso me preocupar mais com isso. Mas, no princípio, a gente recomenda, né? E como é que eu faço isso? Quais são as soluções? Quem eu busco, né? E aí, aqui,
vem já um processo para você planejar. Tá? Então, como é que eu faço? Né? Que produto eu vou usar? O que manejo eu vou usar? Em qual cultura? Quando ele vai ser implementado? Né? Qual que é a procedência dele? Vou usar cobertura morta? Vou cortar o meu napier, resto de napier velho que sobrou lá, triturar e jogar em cima? Ou eu vou ter que trazer um mulching, né? Uma cobertura de plástico de fora, porque eu quero ter uma qualidade maior da minha produção e não deixar a minha alface ter contato com o solo, por exemplo, né? Porque no verão pode estragar mais rapidamente, né? E qual é a composição do produto que eu vou usar, né? Então, qual é a origem, se é interna e se é externa, e que produto é. Se é um produto de origem externa, eu tenho que ter um controle maior sobre os produtos que eventualmente podem ter sido usados naquele produto que eu estou comprando. Por exemplo, eu quero usar a cama de frango, né, que é um produto aqui no sul bastante utilizado. Né? Eu posso utilizar desde que ele esteja fermentado e desde que o fornecedor me garanta que ele não tem contaminação por metais pesados, por exemplo, né? Que é um risco que tem numa produção intensiva de poedeiras, por exemplo. Né? Se eu vou usar ali, né, um pouquinho que eu peguei aqui e ali, sem problema. Agora eu quero comprar toneladas do produto, eu tenho que ter ali um laudo para eu não contaminar o meu ambiente. Então eu tenho que ter essa preocupação de tudo que eu trago de fora, de ter um olhar crítico de ele representa ou não um risco de contaminação para a minha produção. Né? Em sistemas menos intensivos, né, e que eu uso pouca quantidade de insumos externos, isso é tranquilo. Né? Agora, se eu pretendo produzir muito, vou depender muito de produtos externos, eu tenho que tomar mais cuidado. Tá? Aqui o mesmo raciocínio, para eu registrar problemas, soluções e mudanças. Né? E aí entra a mesma coisa, controle de pragas, doenças e plantas espontâneas. Né? Eu não posso dizer simplesmente que eu não vou fazer nada. Né? Eu vou fazer alguma coisa, nem que seja colocar que eu vou carpir. Né? Inicialmente eu tenho que fazer uma capina. Né? Ou eu tenho que fazer uma roçada, ou eu vou usar cobertura morta para impedir que o mato cresça. Que manejo eu vou usar? E qual é a procedência daquele manejo que eu estou usando? Se é capina, é tranquilo, né? Com que frequência eu faço, em quais culturas eu faço. Né? Agora, se eu tenho ali pragas e doenças, como é que eu vou controlar? Né? Eu tenho que ter na manga, antes que o problema aconteça, os produtos que eu vou lançar a mão na hora que precisar. Seja feito dentro da propriedade, seja comprado de fora. Né? E aqui vai um alerta bastante grande, muito cuidado com os produtos comprados de fora. Porque a gente tem, como a produção orgânica tem aumentado muito e o uso de produtos biológicos, né, tem aumentado muito, existem pessoas talvez não tão idôneas assim, né, que tentam enganar o produtor, né, vender, dizer, não, esse produto aqui é registrado por orgânico, o senhor faz orgânico? Não, pode usar tranquilo, não tem nada aqui que... Ah, mas e que produto é esse? Né? Qual é o rótulo? O que contém ali dentro? Né? Tem que ler, tem que buscar se informar, porque depois que é aplicado, aí zera o período de conversão e começa de novo. Se eu usei um produto não permitido, não tem problema nenhum. A partir daquele momento eu começo a conversão de novo e vou respeitar aí 6 meses para hortaliças, 1 ano para culturas grãos, 1 ano e meio para frutas, né, que é o período de conversão que eu tenho para o mercado interno. Né? Muito cuidado com isso. Fazendo na propriedade, você tem mais controle daquilo que está sendo colocado. Né? Mesmo que alguém venda, foi o vizinho que fez, mas o que ele colocou? Né? É bom a gente ter controle sobre isso. Né? Quais são as principais plantas espontâneas, plantas daninhas que ocorrem na área de cultivo? Isso é importante para ver qual é o grau de dificuldade que eu posso ter, né? Que às vezes, se for um mato tranquilo, uma capina resolve, né? Mas se está infestado de tiririca, vai ser mais complicado. Né? Então eu tenho que adotar outras formas de manejo aí para controlar as plantas espontâneas. Então aqui tem algumas delas já definidas aqui, né? Sombreamento é uma bastante interessante, adubação verde, que serve também para abafar, né? Funcionaria como a própria cobertura morta também.
Tá? Problemas, soluções e mudanças. Tá? Então, você veja que do ponto de vista vegetal, a coisa não é muito complexa, né? Ela vai tranquila, né? E você, acho que o maior desafio na produção vegetal é você conseguir fazer todas as suas anotações, né? A gente não viu aqui, porque estava no outro material, quando eu analisei da propriedade, qual é a origem das minhas sementes e das minhas mudas, né? Isso é um ponto importante. Como é que eu vou trabalhar as sementes e mudas de forma que ela não tenha um contaminante, né? Eu acho, Sidney, que daria para a gente passar rapidamente aqui um pouco sobre produção animal. O que você acha? Sim, sim, claro. Eu faria só uma observação com relação ao tema, dentro da realidade que a gente viveu nesse último período, né, de orientação técnica em algumas comunidades, né? Nós temos orientado práticas agroecológicas, claro, a elaboração aí de biofertilizantes, de controle alternativo de pragas e tudo mais. Mas, assim, um dos relatos que a gente ouviu na região é a dificuldade de conseguir o esterco confiável, né, para aplicação nas áreas de cultura, né? Então, assim, para o pessoal que mexe com a banana, por exemplo, que precisa de muita, quando vai fazer adubação orgânica, precisa de muito volume, foi um desafio, né, até encontrar um fornecedor que tivesse o laudo, que tivesse como comprovar, né, as características químicas e físicas ali do esterco que estava oferecendo, né? Mas nós teve uma situação concreta que a gente viveu realmente ali, em que a gente conseguiu um fornecedor que tinha esse laudo e a associação adquiriu esse esterco com laudo, tudo dentro do combinado. Porque há uma prática de pulverizações aí em pastagens, né, especialmente para controle de plantas de folha larga, folha redonda, né, e isso depois aparece lá no esterco, né? Então você tem verdura morrendo, aí vai ver qual é o problema da verdura, que o esterco que foi usado não era um esterco confiável, né? Então realmente esses cuidados eles são fundamentais, né, e precisa considerar. Por isso também a gente tem orientado a integração das atividades dentro da própria propriedade, né? Eu acho que o exemplo, eu vou levantar de novo aqui o exemplo do Quilombo Fortaleza, em Bom Jesus da Lapa, que é produtor de cabras e que hoje o PAIS, que é um dos, assim, os investimentos do Bahia Produtiva, eles aprimoram a cadeia produtiva da caprinocultura ali naquela comunidade e também implantam unidades de PAIS, né, que é a produção agroecológica integrada e sustentável. E de fato é integrada, porque o esterco das cabras ele é utilizado na adubação de canteiros do PAIS, né? Já é uma prática comum deles ali, e realmente isso se mostra bastante interessante, tanto do ponto de vista da confiança sobre os insumos utilizados no sistema de produção de hortaliças, né? Porque eles sabem o que estão usando, né? Como também na autonomia que eles têm quanto a fornecimento de insumos. Eles não dependem de esterco de fora da comunidade, né? Então isso é um exemplo muito bacana que a gente gosta de recordar, porque de fato mostra os potenciais dessa integração que se pode fazer dentro da própria propriedade ou da própria comunidade entre a produção pecuária, produção agrícola, produção de vegetais. Eu acho que o PAIS ele traz isso também, né? Porque integra produção de vegetais com produção de galinha, né, de ovo e frango e carne de frango, né? Então é muito nesse sentido. Então, mas vamos lá, vamos entrar para essas especificidades do plano de manejo animal aí. Só um comentário sobre esse ponto. Eu acho que aquilo que a gente comentava, né? Quanto maior a área plantada, quanto mais intensivo, mais nutrientes ele vai precisar, né? Uma das formas também de contornar isso é fazendo compostagem. Então, se eu não tenho esterco dentro da propriedade, eu posso adquirir de fora da propriedade e fazer o composto, né? E através do composto eu consigo minimizar toda essa questão aí de contaminação externa, se eu respeito, né, o período de compostagem.
Um outro produto que eu acho que tem um potencial muito grande para crescer é a vermicompostagem, né? O humus de minhoca. Então, se eu pego o esterco do gado, né, que já está frio, né, ele já está ali compostado, né, não esquenta mais, né, e coloco lá com uma minhoca californiana lá, que são aquelas grandes, né, eu obtenho um produto ali, eu posso colocar em caixas, né? E à medida que ela vai compostando aquilo ali, verme compostando, ela vai descendo na caixa até a última, e aí eu pego, coloco em cima da outra, né? Vira um ciclo isso. Eu tenho um produto porque o que a minhoca faz? Ela concentra nutrientes, né? Ela digere e ao mesmo passo que ela digere, a hora que ela excreta, ela concentrou o nutriente. Então, o meu verme composto, né, o meu humus de minhoca é mais rico em nutrientes porque eu tenho uma concentração maior de nutrientes ali e eu posso usar para cobertura, né, adubação e cobertura. Né? Então, usar essas técnicas, essas práticas, né, que realmente minimizam esses problemas é importante. Agora, eu também posso tentar fazer um sistema de produção que não dependa do esterco animal, né? Assim, uma diversidade de plantas ali, né? Principalmente plantas mais ricas em nitrogênio, né? Que possam rapidamente ser liberada e junto com a lignina ali dos próprios talos, isso vai se compostando no próprio solo. É um sistema que dá para ser feito, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele requer um pouco mais de tempo quando você faz na própria cobertura do solo ali, né? Eu não posso plantar já imediatamente, né? Porque aquele nitrogênio que vai estar disponível ali, ele vai ser consumido para degradar o próprio produto, né? A lignina do próprio produto e não vai ficar disponível para a planta. Então, se eu planto uma alface ali, ela vai ficar amarela, né? Porque está faltando nitrogênio para ela. Tá? Então, são algumas formas que a gente tem que trabalhar nisso. Sidney, eu acho que a gente detalhou bastante aqui, talvez em outro momento a gente possa conversar sobre a produção animal, porque tem bastante detalhe, você vai ver que tem aí a produção de apicultura, né, que eu acho que é um grande potencial ali naquela região, né, e não é uma produção difícil de fazer, tendo ali a parte de processamento, que é a Casa do Mel, né, que tem já várias da região, que eu sei, né, e posso fazer um sistema de integração ali, já tem alguns pensando já, inclusive, em mel orgânico ali na região, em Butirama, a gente já está escutando falar alguma coisa, beleza? Ótimo, perfeito. Assim, de todo modo, veja, nós estamos, o canal de YouTube do IBS está reunindo um conjunto de videoaulas que dialogam com esses temas, né? Então, essa discussão ela é um pouco mais de fechamento, no final das contas, porque a gente já tem ali uma discussão sobre compostagem, a gente tem discutido agrofloresta, né? A gente conversou um dia desses sobre agrofloresta. A gente tem orientações da nossa coordenadora de campo e engenheira agrônoma, Suzane, sobre adubação verde, né? Então tem todo um arcabouço aí de informações disponíveis para que o jovem agente comunitário rural, as lideranças das associações, né, os agricultores que têm interesse em aprimorar suas práticas de produção, os seus métodos de manejo aí e de repente transitar para a produção orgânica se embasarem. Fora isso, a gente obviamente continua à disposição, né, Cláudio? A gente continua à disposição enquanto equipe técnica e esse material que foi mostrado aqui nesse vídeo, né, nessa apresentação, ele vai ficar disponível para os agentes comunitários rurais a partir dos nossos canais de diálogo direto com eles, né? Grupo de WhatsApp e e-mail. Tá bom? Cláudio, muito obrigado, então, pela colaboração. Um abraço. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.